Hoje é um salmo maravilhoso, o Salmo 139, que enche os nossos olhos, porque o Salmo 139 apresenta a onisciência de Deus. Três são os atributos do Senhor. Ele é onipotente, pode todas as coisas, não há limites para Deus. Ele é onisciente, sabe de todas as coisas, e Ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. O Salmo 139 destaca todos eles, de maneira mais específica. A onisciência, Ele sabe de todas as coisas, e a onipresença, está em todos os lugares. Então a Bíblia diz assim: Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces. Aqui está a onisciência. Sabes quando me assento e quando me levanto. Onisciência. De longe penetras os meus pensamentos. Onisciência de Deus. Deus conhece a gente mais do que nós mesmos nos conhecemos. Sabe do meu passado, sabe das minhas tendências herdadas e cultivadas, sabe, portanto, aquilo que me faz pecar. E se Deus conhece tudo isso a respeito da minha vida, então por que não nos colocar nas mãos dele todos os dias e pedir a sua ajuda? Ele nos conhece. É o maior de todos os psicólogos, porque eu não preciso contar nada para ele, porque ele já sabe. É claro que isso não exclui a oração, porque a oração não muda a Deus, a oração muda a mim, e a oração é o abrir do coração a Ele, ao Senhor, como eu faço com um amigo. O Salmo 139, ele é um salmo criacionista. É uma das orações mais bonitas, orações de confiança, oração de íntima entrega a Deus. Esse salmo apresenta um Senhor que sabe de todas as coisas. Quatro destaques para esse salmo. Primeiro, um Senhor que sabe de todas as coisas. Segundo, um Senhor que está presente em todos os lugares. Terceiro, um Senhor que tem um poder ilimitado. E quarto, um Senhor que é santo. Que lindo, não é? Então vamos continuar com a leitura do Salmo 139. Acompanhe comigo agora o versículo 2. Desculpa, o versículo 3. O salmista Davi diz: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Ainda a palavra nem me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante. Sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Eu não posso atingir. Por mais que estudemos, por mais que nos esforcemos, por maior que sejam as nossas qualidades ou dotes mentais, ainda que você seja um megacéfalo, você não conseguirá ter a capacidade de Deus, porque senão você seria um Deus. Nem no lar celestial, na nova terra, nós não compreenderemos tudo que Deus compreende. E continuaremos dependendo dele. Então devemos começar aqui. O texto ainda diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Aqui já é uma pergunta que remete-nos à onipresença de Deus. Há como nos esconder de Deus? Há muitas pessoas que fogem do Senhor. Não estudam a Bíblia, não oram, ou se cometem um pecado, não vão mais à igreja, porque tentam se esconder de Deus. Um dia, estudando a Bíblia com uma pessoa, ela me disse assim: por que, pastor, você veio aqui estudar a Bíblia comigo? Eu disse: sim, mas por que você está brigando? E ele então me disse: por que você veio estudar a Bíblia comigo? Agora eu conheço a verdade. Agora eu conheço a verdade. Eu tenho que praticá-la. Não há como fugir de Deus. Deus conhece todas as coisas, sabe tudo a respeito de mim. E isso não é ruim, isso é bom. Sabe por quê? É porque a Bíblia apresenta em diversos salmos e em outros livros também da Bíblia que Deus é o nosso guarda. Ele é o nosso rochedo, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso salvador. Mas é que adianta ter um guarda que não nos encontra, um protetor que não nos acha,
um Salvador que não sabe onde estamos para nos salvar. De nada adiantaria. É por isso que o Salmo 139 é um salmo de esperança, não de desespero. O Salmo 139 também apresenta um Deus criador. Aí entra a onipotência de Deus, aquele que pode todas as coisas. A partir do verso 13, por exemplo, a Bíblia diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Deus nos criou no ventre da nossa mãe. Ele nos formou como nós somos, do jeitinho que você é, com o seu nariz, com a sua boca, com as suas pernas. Deus criou você. É bem verdade que nós sofremos muitas lutas por causa das doenças que acabam deformando a gente, causando-nos dores. Por exemplo, eu tenho um problema na tireoide, um problema causado por uma doença que é resultado do pecado, do grande conflito em que nós estamos. Mas isso não exclui o fato de que Deus está conosco, de que Deus nos criou e de que Deus vai nos redimir, nos transformar um dia, quando Ele voltar. Deus cuida de nós. A Bíblia de Andrews, no seu comentário, fala o seguinte: Deus o conhecia, ou seja, o salmista o conhecia muito bem. Mesmo antes de ele nascer, subentende-se o valor daquele que ainda não nasceu como ser humano. Ou seja, Deus valoriza a todos. O Salmo 139 ainda diz o seguinte, no versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho exato. Guia-me pelo caminho eterno. Guarda minha vida. Sonda-me. O salmista faz um apelo para Deus. Senhor, me prova. Se eu estou fazendo alguma coisa de errado, me mostra. Eu não quero perder a sua presença na minha vida. Então me guarda, me dirija, me ensine. E essa deveria ser a nossa oração. Sonda-me, Senhor. Protege-me, Senhor. Veja se tem alguma coisa errada em mim e me mostra. E aí, Deus vai cuidar de nós se nós tivermos uma atitude aberta, disposta a aprender, se estivermos dispostos a aprender. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. É com base nessa frase que eu quero orar contigo agora. Senhor, sonda-me o meu coração. Vê se há um caminho mau. Corrija-me, Senhor. Conduza a minha vida, Tu que me conhece antes mesmo de eu nascer, antes mesmo de eu ser formado no ventre da minha mãe. Dirija a minha vida e conduza os meus passos, não só os meus, mas de todos aqueles que oram comigo agora. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você seja reavivado por Sua palavra.